Olá, pessoal! Hoje estamos no jornal O Panorama para apresentar o bloco O Panorama da Psicologia e o tema de hoje vai ser ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. E para falar do tema, convidamos o Dr. Aguimar, médico com especialização em saúde mental da infância e adolescência. Obrigada, doutor Aguimar, por participar da nossa entrevista. Bom dia, obrigado pelo convite. E hoje estamos também aqui no Jardim do INPE, o Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, que é um instituto referência em saúde mental. Está tendo uma crescente, né, nos casos de ansiedade e depressão, por isso trouxemos, né, o doutor Aguimar para falar um pouquinho para a gente sobre esses transtornos de humor, principalmente nas crianças e adolescentes, porque as manifestações são um pouquinho diferentes do que acontece no adulto, então isso traz muito questionamento, muitas dúvidas e perguntas. E para começar a nossa entrevista, eu pergunto para você, doutor Aguimar, qual que é assim os sintomas, o que aparece no consultório, quais sinais, o que o pai, a família, ela vai encontrar, ela vai perceber de diferente para entender, para ver que essa criança está precisando de um especialista. Na verdade, o que os pais têm que prestar bastante atenção são nos sinais de alerta. Esses sinais de alerta são diferentes dependendo da fase do desenvolvimento do indivíduo, né? Então, normalmente, na infância, os principais sinais de alerta são medos excessivos, medos desproporcionais, principalmente não esperados para aquela faixa etária. Como, por exemplo, uma criança de 8 anos que tem um medo excessivo de escuro, ou um medo excessivo de ficar sozinho, ou faz xixi na cama, quando já não se espera esse comportamento. Outra alteração muito comum na infância e que deve ser um sinal de alerta é a presença de muitos sintomas físicos. As crianças não têm habilidade para falar sobre as emoções como os adultos. E por isso, muitas vezes, quando elas estão com algum sofrimento de depressão, de ansiedade, elas revertem isso em queixas orgânicas, como dor de cabeça, dor de estômago, dor nas pernas. Na infância também é muito importante observar como aquela criança brinca, se ela está interagindo com outras crianças, se ela sabe brincar de maneira funcional, se ela sabe imitar os adultos. Tudo isso é sinal de uma boa saúde mental. Já nos adolescentes, os sinais de alerta são outros, né? Na adolescência, uma importante alteração é uma queda no desempenho escolar, normalmente que acontece de forma abrupta, né? Então, um adolescente que estava indo bem na escola e de repente tem um prejuízo escolar muito grande, isso também deve ser levado em conta. Outro tipo de adolescente que também merece atenção é aquele extremamente ansioso. É o adolescente muito preocupado com performance, que tem taquicardia, sudorese, falta de ar quando vai fazer uma avaliação, né? São os adolescentes ansiosos com a performance. Aparece muito no consultório e também merece a atenção dos pais. Muitas coisas são típicas da adolescência até certo ponto, é comportamento típico esperado do adolescente, mas que quando passa esse ponto se torna patológico e merece uma avaliação. Por exemplo, isolamento social. Ficar muito no quarto é muito comum na adolescência, é típico da adolescência. Uma certa irritabilidade também é típico da adolescência. E uma sonolência excessiva, que é o adolescente dormir muito, também é esperado na adolescência. No entanto, essas três alterações, isolamento social, irritabilidade e sonolência excessiva, quando passam da conta, também são sinais de prejuízo, são sinais patológicos que merecem ser investigados. Excelente, muito bom. E como é que esses pais, eles podem identificar, como é que eles podem ajudar essas crianças, né? Claro, além de levar para um especialista, que é super importante, Sim. mas em casa, como é que é essa rede de apoio, como eles podem manejar essa criança, né, esse adolescente? Isso é muito importante, né? Porque para todos os transtornos mentais, não só depressão e ansiedade, o suporte familiar e o suporte escolar é fundamental, porque protege o indivíduo, né? Então vai melhorar o desfecho, vai melhorar o prognóstico
daquele sujeito se ele tem suporte familiar. Então os pais, eles têm que sempre validarem o sofrimento dos filhos, não ficarem questionando. A sociedade tem que quebrar nessa crença, esse mito de que a infância é sempre um período lindo, mágico, desprovido de problemas, que criança não sofre, que não tem motivo para sofrimento. Isso não é verdade, né? As crianças, assim como os adultos, têm problemas mentais, têm problemas emocionais, podem ter sofrimento, não existe diferença. Eu costumo sempre dizer, da mesma forma que um adulto pode ter câncer e uma criança também pode ter câncer, um adulto pode ter depressão e uma criança também pode ter depressão. O cérebro é o mesmo. E, inclusive, a gente sabe que a grande parte dos transtornos mentais, eles se iniciam na infância, né? Então, precisa muito de estar atento e de validar esse sofrimento, de acreditar, de dar suporte, né? E para evitar transtornos mentais na infância e adolescência, a gente sempre estimula as práticas parentais positivas, né? Então, são pais que utilizam regras mais claras, né? Evitar as regras ambíguas, né? Uma clareza de regras é muito importante. É importante investir no tempo gasto junto, que seja um tempo de qualidade. Não adianta, por exemplo, um pai falar que ficou a tarde toda com o filho, se ele ficou a tarde toda assistindo futebol e o filho ficou a tarde toda no tablet, na rede social. Isso não foi um tempo de qualidade. Um outro ponto importante também de regra parental, né, de prática parental positiva, é um grau de monitoramento adequado, né? Então, assim, é você dar uma autonomia supervisionada para o adolescente, né? Nem muita cobrança e nem muita liberdade, que a gente chama de autonomia supervisionada. E evitar práticas negativas, evitar excesso de cobrança, excesso de regras, essa coisa mais autoritária. E evitar o oposto também, que é a superproteção, né? Os opostos sempre são muito perigosos. Então, dessa forma, os pais conseguem cuidar mais da saúde mental dos seus filhos, né? Prestando atenção nessas práticas que são práticas do dia a dia, né? E que a psicologia sempre orienta, né, no treinamento parental essas práticas no cotidiano. Exatamente. E uma questão que aparece muito no consultório, na clínica, é o suicídio. O pensamento suicida. É importante a gente falar sobre isso, apesar de ser um tema polêmico, mas vem aparecendo bastante no consultório. E é um tema onde os pais ficam muito preocupados, ou alguns até não se preocupam tanto e acham que é besteira, é coisa de adolescente ou é coisa de criança que ouviu em algum lugar e acaba não dando tanto atenção. Quando um pai descobre, sabe que o seu filho está tendo ideação suicida, o que ele pode fazer? Que tipo de suporte ele pode dar para essa criança ou para esse adolescente? É muito importante esse tema, né? Não só no Setembro Amarelo, mas falar sobre o suicídio o ano todo, porque as taxas têm aumentado muito, principalmente entre os jovens. Primeiro ponto é nunca duvidar, nunca achar que é charme, nunca achar que é chantagem, né? Isso é muito importante. Pode ser que existe um pouquinho de chantagem por trás, mas a gente não sabe e a gente não pode correr risco, né? Então, assim, é sempre acreditar e observar os sinais nos filhos. Observar um adolescente que posta frases muito tristes com frequência, né, nas redes sociais. As redes sociais nos ajudam também a fazer esse monitoramento. A letra das músicas que esses adolescentes escutam, a gente sabe que tem muitas bandas que são muito mórbidas, bandas que são pró-suicida nas suas letras. Observar o comportamento, se está evitando muitos amigos mais íntimos, se está evitando situações sociais que antes o adolescente se engajava. Eu acho que tem que acreditar e dar o suporte adequado. Suicídio é uma coisa muito importante, então sempre é grave, né? É a alteração mais importante que a gente tem na clínica de saúde mental e é o que a gente tem que ter maior cuidado, né? Então sempre ter muita cautela, né? E é claro, uma coisa é a ideação suicida, outra coisa são frases soltas, né? A gente tem que fazer essa diferenciação. Então um filho que discute com a mãe e fala, ai, que vida chata, eu quero me matar. Assim, esse é um contexto diferente, isso não é uma ideação suicida, né? Você tem que dar maior valoração para a ideação suicida, que é um comportamento que busca ferramentas para se matar, que pesquisa,
que tem pensamento recorrente, que começa talvez até planejar. Então, ideação suicida, gente, sempre é muito grave. Muito bem. Uma pergunta que veio dos internautas é a questão, criança vai ao psiquiatra? Você já disse que sim, mas só para a gente enfatizar, você também falou algumas questões de quando a criança vai ao psiquiatra, mas só para a gente deixar mais claro quando que uma criança deve o pai realmente levar ao psiquiatra, né? Eu acho assim, é sempre levar ao serviço de saúde mental, pode ser ao psicólogo, ao psiquiatra, né? Mas existe muito estigma, né? O adulto para ir ao psiquiatra já tem muito estigma, né? Imagine o pai levar uma criança no psiquiatra. Então, o primeiro ponto é vencer essa barreira, vencer o preconceito. Então, quando os pais chegam na clínica com seus filhos, a gente já sabe que eles venceram uma barreira muito grande. Então, isso é muito importante. E os transtornos mentais na infância e adolescência são muito comuns, né? É muito mais comum do que a gente imagina. Acredita-se que 10 a 15% da população infanto-juvenil tem algum transtorno mental. Quem que é essa criança que vai chegar no nosso consultório? É uma criança desatenta, hiperativa, aquela criança que perde muito objetos, que tem dificuldade em manter a atenção nas tarefas, uma criança que é esquecida nas atividades do dia a dia, né? Uma criança que tem um contexto de um provável transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o transtorno mental mais comum na infância. Chega também uma criança opositora, desafiadora, que é uma criança que não obedece às regras, uma criança que tem dificuldade em obedecer figuras de autoridade, né? Então essa criança também chega no consultório. Crianças ansiosas, com medos excessivos, com muitos sintomas físicos. Crianças, às vezes, mais depressivas, com tristeza, né, com pensamentos muito negativos sobre os pais, com medo excessivo de perder os pais, né, aquelas crianças que não conseguem ficar longe dos pais de forma nenhuma, de forma muito intensa, com muito sofrimento, que talvez pode se configurar um transtorno de ansiedade de separação, né? Então são esses comportamentos que a gente mais percebe chegando no consultório. Doutor Guimar, como é que ocorrem as sessões, as consultas virtuais, né? Nesse modelo de pandemia agora, complicado realmente os pais virem, as crianças virem para as consultas, nem sempre é possível. Quando não há essa possibilidade de consulta presencial, como é que ocorre as consultas virtuais? Dá para acontecer com criança e com adolescente? Isso é um tema bastante delicado, né? As consultas médicas são autorizadas pela telemedicina no contexto da pandemia. É o que tem para ser feito, né? Às vezes não é o melhor para ser feito, mas o que a gente consegue fazer. Né? O mais importante é prestar o atendimento. Por mais que não vai ser o melhor atendimento, você consegue dar alguma orientação. Sempre que possível, fazer as primeiras avaliações, pelo menos a primeira e a segunda consulta, presencial. E depois, as consultas de segmento, a gente pode fazer online com menor prejuízo. Né? Então, eu acho que não é o cenário ideal, o virtual, principalmente no atendimento da criança, né? O adolescente já se aproxima mais do adulto, então é mais tranquilo você fazer o virtual. Mas principalmente na infância, o virtual é um pouco prejudicado, né? Então, por isso que sempre que possível, pelo menos as consultas iniciais devem ser feitas no modelo presencial. Certo. E nesse contexto, né, de pandemia, isolamento social, como é que está acontecendo? O que está tendo uma nova dinâmica familiar, novos contextos familiares? Isso com certeza deve estar mudando um pouco o tipo de atendimento, o tipo de paciente que está chegando no consultório. Você pode falar um pouquinho para a gente nessa perspectiva de pandemia, isolamento social e a psiquiatria e a saúde mental em si? No contexto da pandemia, né, essa questão do confinamento é muito pró-ansiedade, pró-depressão, porque na pandemia a gente tem muita incerteza, né? E essas incertezas são um terreno fértil para depressão, para ansiedade. Então, muitas vezes uma criança questiona o pai,
quando que vai poder voltar para a escola, para a aula presencial, para poder encontrar com os amigos, e os pais não sabem dar essa resposta. Quase ninguém consegue dar essa resposta, né? E essa incerteza vai criando mais ansiedade, mais depressão, né? Muitas vezes também os adolescentes ficam questionando, será quando que eu vou deixar de usar a máscara? Né? É outra resposta também que a gente não tem, é outra incerteza, né? Então chega muito no consultório também, inversão do ciclo sono-vigília. Os adolescentes, as crianças estão indo dormir muito tarde, porque elas têm essa flexibilidade de acordar mais tarde, porque a aula é online, às vezes a aula é gravada, então tem muita flexibilização, né? E isso, de certa forma, deu uma bagunçada na rotina de sono de todos, crianças, adolescentes, adultos. A gente também tem recebido no consultório muita queixa de adolescente que não consegue mais assistir aula online, né? O adolescente ele não tem transtorno de déficit de atenção, mas ele não consegue mais assistir aula online. Então, problemas de concentração nessa modalidade, que está muito desgastante. Então, chega essas alterações de comportamento. Muitos atritos também dentro da família, né? Aumentou a briga entre os irmãos, a convivência está mais difícil. Então, tem diversas alterações, né, mais frequentes na pandemia. Muito bem, muito obrigada, Dr. Guimar, pela sua participação na nossa Obrigado entrevista. pelo convite. Tudo de bom para o Panorama. Gente, então venham conhecer o INPE, venham conhecer o Dr. Guimar, ele faz parte do nosso corpo clínico, estão convidados. O Panorama, experiência além da notícia.